Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o 21. Nós vamos fazer a leitura de maneira alternada, para que você possa participar e também observar o que o texto tem a nos dizer. 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Querido e misericordioso Deus, fala conosco. Estamos em tua casa com o objetivo de sermos alimentados pelo Senhor. Fala também com aqueles que nos assistem pelo Instagram. Ministra o coração deles e que nenhuma distração impeça que a palavra do Senhor, tal qual semente, seja lançada e germinada em coração fértil. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos mostra Jesus se retirando de entre as multidões. Ele vai para um lugar porque ele tem a necessidade, não é a vontade não, é a necessidade de estar sozinho. Não são muitas as vezes que Jesus quer estar sozinho, com exceção das vezes em que ele se retirou para orar. A palavra de Deus nos diz que por várias vezes Jesus foi ao Monte das Oliveiras, ao Getsêmani, para orar. Nos fala também que durante 40 dias ele permaneceu jejuando e orando sozinho. Então, com exceção das vezes em que ele se retirava sozinho para orar, nós temos a citação de apenas 3 vezes em que Jesus desejou estar sozinho. Numa delas, ele está em Cafarnaum, e ele está cansado, porque a sua viagem foi longa, e por causa do cansaço, ele não queria que as multidões o incomodassem. Na outra situação, ele está a caminho da cidade de Sidom e passando por Tiro, ele entra em uma casa em Tiro e ele não quer que as pessoas saibam que ele está ali. Foi nessa ocasião que a mulher cirofenícia, também chamada de mulher cananeia, ao saber que Jesus estava ali, interrompeu o seu momento de cansaço, interrompeu o seu momento de solidão para pedir a ele uma cura milagrosa. A terceira situação em que Jesus quer estar sozinho é aqui em Mateus capítulo 14.
E a razão aqui não é cansaço, não é a fadiga do trabalho, mas é tristeza, irmãos. É profunda, aguda e lacerante tristeza. Jesus acaba de receber uma dolorosa notícia. O seu predecessor, o seu primo, seu amigo, aquele que o batizou no Jordão, João Batista, foi assassinado, e ele recebe a notícia da morte de João, e com a alma angustiada, com dores, ele deseja estar sozinho. O texto diz que ele entra num barco e ele se retira, mas as multidões vão à margem perseguindo o barco, e quando ele desce do barco, estão todos ali, e ele caminha deserto afora, e eles estão atrás dele. Aquele que está com a alma angustiada, aquele que foi pego com uma notícia que lhe abalou toda a estrutura física, ele quer ficar sozinho, mas a multidão vai ao seu encontro. Algumas coisas nos são ensinadas nesse texto. A primeira delas é que a humanidade e a divindade de Jesus são indivisíveis, porém inconfundíveis. Você não pode separar o Deus homem do homem Deus. Você não pode olhar para Jesus dizendo, não, isso aqui ele fez porque ele é Deus, e isso aqui ele fez porque ele é homem. Não, elas não são divisíveis. Ele é um só, 100% homem, ao mesmo tempo que 100% Deus. Mas a sua humanidade e a sua divindade são também inconfundíveis. Há muitas pessoas que entendem que Jesus nunca pecou porque ele era Deus, e não é. Como Deus, ele é eterno e nunca pecou, mas como homem, ele nasceu de mulher, totalmente humano e não pecou. Um homem absolutamente humano e sem pecado. Às vezes nós confundimos a santidade de Jesus como atributo de sua divindade, mas não, ela é atributo de sua humanidade. E a santidade não é o único atributo da humanidade de Jesus. As limitações também são atributos da humanidade de Jesus. E dentre as limitações às quais ele foi sujeito como homem, está a dor. Como Deus, ele já sabia desde os tempos eternos que João Batista anteciparia o seu ministério, viria antes dele, prepararia o caminho e seria morto por Herodes. Mas mesmo como Deus, sabendo disso, como homem, ele sofreu tanto quanto qualquer homem pode sofrer a dor da perda de um amigo muito querido. Recentemente, nós tivemos a triste experiência de velar e sepultar o esposo da Marilane. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa experiência que nós vivemos foi que um amigo dele, também nosso amigo em comum do Tiago, do Josimar, ficou tão abalado com aquela situação, que ele manifestou episódios de depressão.
gerou preocupação na família. Das vezes que eu conversei com ele, ele com um semblante abatido, chegou a adoecer, passar um dia inteiro numa cama, e ele disse: a morte do Zé Mário me pegou desprevenido, eu não estava pronto para isso. Me abalou de uma maneira absurda, não tendo com ele vínculo de parentesco, mas uma amizade e uma expectativa de estarem juntos noutras ocasiões, em outros eventos, em outras festas. E Jesus, homem, o Cristo homem, era amigo e parente de João Batista, e recebeu de João Batista o batismo que inaugurava o seu ministério terreno. Este amigo vai e é assassinado cruelmente. Não importa o fato de o Jesus Deus saber desde os tempos eternos, aquele que foi encarnado no ventre de uma mulher, sofreu a lacerante dor do luto, e o luto nos leva ao isolamento. A experiência de dor de Jesus também é evidenciada na morte de Lázaro, seu amigo lá de Betânia. A palavra de Deus diz que Lázaro foi ressuscitado por Jesus para cumprir as Escrituras. Jesus, ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, ele não disse aos discípulos que Lázaro estava doente. Ele disse: Lázaro dorme. Essa é uma expressão para afirmar naqueles tempos que alguém estava morto. E Jesus sabia que o tempo de viagem gasto pelo mensageiro, durante essa viagem aconteceu a morte de Lázaro. Então, quando ele diz Lázaro está gravemente doente e a família pede a sua presença, Jesus não se apressou para ir. Ele chega lá 4 dias depois. Ele foi sabendo que ele ressuscitaria Lázaro. Ele foi pronto a ressuscitar Lázaro. Mas o texto diz que Jesus chorou. A dor de ver um amigo em estado de apodrecimento da carne, a dor de ver um amigo dentro de uma sepultura, de um lugar de terrível morte e escuridão, toma conta da alma de Jesus. Mas não foi também e não apenas a morte de João e de Lázaro que trouxeram a Jesus dor e profunda emoção. No Getsêmani, após a última Páscoa, Jesus chora em sua oração diante do Pai. E a Bíblia diz que ele chora em agonia. E é nesse momento que ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Quando Jesus pede ao Pai que passe dele o cálice, ele não está dizendo que ele quer renunciar à cruz, porque o que Jesus teme não é a dor da crucificação, o que Jesus teme não é a coroa e os seus espinhos, o que Jesus teme não são os dolorosos açoites dos soldados romanos, mas o que dói na alma de Jesus é a separação, porque os céus se encerram, o pecado da humanidade está sobre Jesus e os céus se viram contra ele. Ele dirá ao Pai:
Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele expressa a profunda e agonizante dor, a dor da solidão de um filho que foi abandonado na cruz pelo Pai, porque os pecados da humanidade estavam sobre ele. Não podemos minimizar a dor de Cristo, não podemos colocá-la como insignificante, não podemos confundir a natureza divina com a natureza humana e dizer, Jesus não sofreu tanto assim, porque ele era Deus. Não, queridos, ele sofreu tanto quanto você pode imaginar, e até mais do que você pode suportar, porque ele era homem, absolutamente homem, encarnado em ventre de mulher, e sofreu na carne a dor dos açoites, do desprezo e da morte. Mas mesmo vivendo um momento de dor na alma, ele não despreza a multidão. O texto vai nos dizer que ele acolheu as multidões, que ele ensinou a sua palavra às multidões. E essa é uma outra lição que esse texto nos ensina. O Pai não nos despreza, o Filho não nos despreza, o Espírito Santo não nos abandona, a Trindade Santíssima não abandona os seus filhos. Não importa o momento, as circunstâncias, não importa as adversidades da vida, em Deus nós temos sempre um porto seguro, em Deus nós temos sempre um amigo nas horas incertas, em Deus nós temos sempre o amparo, o refúgio, a segurança. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Angustiado, com a alma dilacerada, a multidão o procura e ele atende as multidões. Ele ouve, ele ensina, ele cuida. Mas ele não só atende as multidões, ele alimenta a multidão. No texto, nós aprendemos que ele foi procurado por um dos discípulos. É ele que está com a alma dilacerada pela dor. Mas os discípulos estão igual a maioria dos crentes. Olha a hora, está na hora de terminar o culto. Está doido? Presbiteriano é tradicional, que é a beleza, né? Horário de terminar o culto é 9 horas, se der 9h05 já começa a dizer, está vendo aí, ó? Aí já está virando avacalhação. Vocês estão pensando que é só vocês que é pica-fumo, os discípulos também eram, irmãos. É vergonha para eles e para a igreja do Senhor nos dias de hoje, que não tem pressa de passar horas e horas numa roda de conversa. Se tiver um churrasquinho, então corta a noite inteira comendo churrasco, tomando Coca-Cola e conversando, de preferência falando mal da vida dos outros, mas na hora de sentar e adorar a Deus tem pressa de ir embora. E os discípulos estão, manda esse povo embora, nós já passamos da hora, nós estamos cansados, ei, acabou, chega, deu. Jesus olha para eles e diz, não, só acaba quando eu mando. Aleluias. Irmãos, tem hora que o melhor de Deus acaba depois que o horário já passou. Tem culto que a glória de Deus desce sobre a igreja depois que já ultrapassou a hora. Sabe por quê? Porque quando ultrapassa a hora, tem uns que são até simpáticos. Deu a hora, levanta discretamente, pega a Bíblia e vai embora antes da oração, porque eu vim para cultuar até 9. E se der 9 e não terminou, eu vou embora e vai com Deus. Ou melhor,
Vai não, que ele vai continuar aqui, irmão, você pode ir. Agora a garantia da companhia dele eu não te dou. E é quando os incrédulos, insubmissos, incircuncisos se levantam e vão embora. É aí que a glória desce, porque desce sobre aqueles que não estão preocupados com o relógio, mas estão ligados no trono e desejosos de se alimentar do puro nardo que escorre do trono. E foi assim que aconteceu no deserto, porque quando os discípulos já queriam ir embora, que quando para eles já tinha acabado, não tinha mais nada que acontecer, e Jesus olha e diz: agora é hora do milagre acontecer, é depois da hora, é quando vocês acham que já não tem mais nada para acontecer, que eu vou derramar o novo sobre vocês. E ele então multiplica e faz com que apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentem uma multidão de 5.000 homens. Deus é Deus para fazer o impossível, e Ele manifesta a sua graça no momento em que muitos já desistiram de estar na sua presença. O Deus encarnado manifesta o seu amor naquele lugar. Ele está completamente destruído pela morte de João, mas ele ainda tem amor para oferecer. Ele está a caminho da crucificação, mas ele ainda tem amor para oferecer. Ele está sendo criticado e perseguido por fariseus, mas ele ainda tem amor para oferecer. Ele alimenta a multidão no momento em que tudo que ele queria era estar sozinho. Ele abriu mão da sua glória. Ele não tomou com usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou completamente. Ele assumiu a humilhante forma de homem, porque ele tem amor para oferecer. Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz. Ele padeceu o meu e o seu castigo, porque ele tem amor a oferecer. Naquele encontro, Jesus, embora destruído pelo luto, oferece à multidão muito mais do que eles esperavam receber. Oferece o milagre da provisão num lugar onde não existe pão. E o interessante é que alguns historiadores, ao contar a história desse milagre, eles vão falar desse menino. Quem é o menino? Qual o nome desse menino? De onde ele veio? O texto nos mostra algumas características desse menino que precisam ser observadas naquele a quem Jesus resolve usar. O texto diz que ele tinha 5 pãezinhos de cevada. A cevada é um grão de sabor desagradável. É pão de pobre, daquele que não pode ter o trigo processado para fazer o melhor pão. Então faziam com a cevada, que era mais barata, que era mais fácil de cultivar em terras áridas. Os 2 peixinhos, Joséfo diz que provavelmente eram peixes pescados ali nos rios da região e que eram preparados de maneira bem artesanal, peixes de uma água barrenta. Se fosse na nossa região, aquele menino teria na sua cesta 2 bagres africanos colocados no sal e no sol.
E para que esse peixe e esse pão de cevada se tornem agradáveis ao paladar, os judeus costumavam preparar um tempero aromático feito a partir de ervas naturais e de azeite de oliva, que era jogado sobre o pão e sobre o peixe, e depois o pão era fechado sobre aquele peixinho, e o sabor suculento daquelas ervas bem processadas e preparadas no temperinho do azeite davam um gosto especial a uma refeição que resistiria a horas dentro de um cesto e ao calor do deserto, conservadas no sal e no azeite. Aquele menino tinha o suficiente para a sua refeição, porque um adolescente em fase de crescimento come facilmente 5 ou até 7 pães. Mas aquilo que daria tão somente para um menino, alimentou uma multidão inteira, porque quando Deus se manifesta, Ele se manifesta para fazer o impossível acontecer, e normalmente o Deus da provisão não deixa padecer necessidade aqueles que estão em suas mãos. Mas Jesus não apenas alimentou a multidão. Naquele dia Ele deu àquela multidão e aos discípulos que ali estavam uma lição sobre a matemática do céu. E você precisa aprender essa lição. Ei, vou fazer igual pentecostal. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: presta atenção que agora você não vai gostar. Sabe o que Jesus ensina para os discípulos e para a multidão naquela noite? Que com Ele, menos sempre será mais. Ei, você não entendeu, né? Ele ensinou que com Ele, menos sempre será mais. Filipe olha para ele e diz: nós não temos dinheiro para comprar tanta comida. Manda eles embora. Eles mesmos botam a mão no próprio bolso e comprem a sua própria comida. Eles vão gastar do bolso deles, porque a nossa tesouraria não tem. Eu imagino Jesus olhando para aqueles discípulos e dizendo: a minha tesouraria é problemática. Ele tem um ladrão na tesouraria e os outros são tudo suvina, não investem no reino de jeito nenhum. E ele olha para eles e diz: não, é nós, vocês mesmos que alimentaram. Mas como? Com Jesus o menos sempre é mais. Você precisa aprender essa matemática, porque você tem fugido da verdade durante anos e anos, e o Senhor tem te ensinado: ei, 90% na minha mão valem mais do que 100%. Tem muita gente dizendo: Senhor, eu não tenho sido dizimista porque não sobra. Senhor, eu não tenho sido dizimista porque o meu salário é pouco. Senhor, eu não tenho sido dizimista porque eu estou passando por enfermidades. Senhor, eu não tenho sido dizimista por isso, por aquilo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos. Nos últimos 6 anos, vocês acompanharam nos mínimos detalhes a maratona da minha vida. Eu tenho feito da igreja a testemunha mais próxima de tudo que eu vivo, porque se é para a glória de Deus, então que seja para o testemunho da igreja. Vocês me viram enfrentar lutas psicológicas, transtorno do pânico, tratamentos psiquiátricos. Vocês me viram enfrentar dívidas. Estou respirando aliviado. Vocês me viram enfrentar enfermidade física.
gastando mais da metade do meu salário por mês com médicos e remédios. No mês passado, a minha participação no plano da Unimed foi de mais de R$200 e a minha conta na farmácia ficou em R$1.600 em um mês. Enfermidade, dificuldades financeiras, mas em nenhum momento vocês jamais ouvirão dizer que o Jonas deixou de ser dizimista porque a coisa ficou apertada. Sabe por quê? Porque eu conheço a matemática do céu e com ele 90% valem mais do que 100. A fidelidade não pode ser negociada. O meu compromisso com o Senhor não pode ser barganhado. Ei, querido, roubará o homem a Deus? Sim! Todavia vocês me roubam e ainda perguntam: em que te roubamos? No bom termo mineirês, tem crente se fazendo de bobo. O nosso compromisso é com Deus. A nossa aliança é com o Senhor. E não há nada que Ele não possa fazer por aqueles que estejam totalmente rendidos a Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimenta uma multidão e mostra para eles que o menos com Deus é mais, porque o que sobrou foram 12 cestos cheios. Ei, você não entendeu ainda? Era um cestinho, um cestinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos que davam apenas para um menino. E depois que foi distribuído, sobrou 12 cestos. Eu não sei onde Jesus arrumou os cestos. Eu só sei que Ele multiplicou e que transbordou, porque quando Ele entra na peleja, o menos se torna mais. Ele multiplica a sua sementeira, Ele faz o milagre acontecer e Ele prova que é Deus. Essa é a única citação na Bíblia onde o homem tem direito de fazer prova com o Senhor. É na fidelidade. Trazei todos os dízimos e provai-me nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Irmãos, eu vim passando por um tempo de muito aperto, muita dificuldade, muito aperto, muita dificuldade. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Senhor, eu serei fiel a Ti acima de tudo. E como eu sou sem juízo, diz a minha esposa que eu sou, eu ainda fiz uma promessa para o meu filho. Um dia ele falou comigo assim: ô pai, meus amigos tudo me chama para os aniversários deles e eu sei que o senhor está apertado, mas eu queria tanto fazer um aniversáriozinho para também chamar meus amigos. Eu falei com ele: meu filho, papai vai te fazer uma promessa. Quando você fizer 12 anos, eu faço o seu aniversário. A minha esposa olhou e falou assim: como? Com que dinheiro? Vocês sabem qual é a resposta que eu dei para ela, irmãos? A mesma que ela já ouve há 21 anos. Eu disse para ela assim: Deus proverá. E sabe por que que eu encarei esse desafio, que talvez para você seja pequeno, mas para nós é gigantesco diante do nosso cenário? É porque o nosso Deus é o Deus da provisão.
e a minha vida e a minha casa pertencem a Ele. Essa mulher, desde sexta-feira, que ela está parecendo uma empresária, é Pix para todo lado. Fizemos a festa, vocês foram todos convidados, apareceu quem quis, e quem apareceu comeu carne até 5 horas da tarde. Teve gente que começou a comer carne 10 horas da manhã, quando foi 1 hora da tarde, falou, não, eu preciso dar um tempo. Quando foi 3 horas da tarde, falou, já dá para voltar lá. E louvado seja Deus. Irmãos, Deus faz essas coisas acontecerem. Você sabia disso? Que Deus faz essas coisas acontecerem. Deus multiplica a sementeira. Deus, a palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele não te dá o que você precisa. A palavra de Deus diz que Ele nos concede muito mais do que nós pensamos ou pedimos, mas nós precisamos ser fiéis a Ele. É a fidelidade que manifesta a graça de Deus sobre o seu povo. É a fidelidade que faz a sementeira transbordar. É a fidelidade que traz o mais de Deus sobre o seu povo. É a fidelidade de Deus que faz a multiplicação milagrosa, transbordante acontecer. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas estou caminhando para lá. E em algum tempo, eu direi a vocês assim: agora, tem 12 cestos cheios na minha casa. Eu vou chegar ao tempo de dizer assim: Deus não supriu a necessidade, Ele fez transbordar o celeiro. E sabe por que eu sei que eu vou chegar lá, irmãos? É porque eu tenho sido fiel a Deus. E Deus sabe a que preço. Acredite, a sua fidelidade tem retorno abundante. Jesus está de luto, mas ainda tem amor para oferecer. Ele ensina a multidão, ele alimenta a multidão, e ele transborda sobre a vida da multidão. A matemática do céu é superabundante. Que o Senhor aplique no seu coração essa palavra em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, o Senhor é fiel, digno de glórias, digno de louvores. Deus elevado às maiores alturas, Deus engrandecido acima dos deuses, Deus de amor, que a si mesmo se entregou por nós na dolorosa cruz, mas venceu a cruz, venceu a morte, assentou-se no trono de glória, virá outra vez. É em ti que cremos, é a ti que adoramos, e é em teu nome que hoje desafiamos a tua igreja a uma vida de fidelidade ao Senhor. É em teu nome que hoje convocamos a tua igreja a uma mudança de postura. É em teu nome que hoje conclamamos o teu povo a experimentar dependência de ti. Convence o teu povo por meio do teu Espírito, não pelas minhas palavras, mas pelo teu Espírito, a fim de que esta igreja experimente o mais de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.